Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Páginas Livres, um podcast com papo sobre literatura com quem faz a literatura independente. Hoje eu vou conversar com uma autora independente que costuma dizer que os monstros dela são reais e ela pode provar. Camila Moraes é paulistana, apaixonada por filmes de terror e Arnold Schwarzenegger, terapeuta espiritual, advogada e passou a escrever para ressignificar a dor sofrida pelo bullying durante a vida escolar. Tem diversas obras publicadas como A Casa dos Fundos, Canção de Ninar e a trilogia Inverno Russo. Seja muito bem-vinda, Camila, como você tá? Muito bem, e você? Eu tô muito bem também, muito obrigado por perguntar. Muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar aqui, eu espero poder agregar muito com seus ouvintes aqui do podcast. Acho que é legal a gente começar bem do começo, né, falando então de um tema talvez um pouco pesado, pode talvez gerar algumas memórias para algumas pessoas, mas apesar de ser pesado é muito necessário que é o bullying, né, que você mencionou que ressignificou a dor pela sua escrita. Qual que foi esse grande motivador para você começar a escrever, assim, além do bullying? Como que você transformou isso na escrita e como você descobriu que esse era o jeito de lidar com o bullying? Na época, lá dos anos 90, né, vocês já vão fazer as continhas, vão ver que eu sou Saudosos anos velha. 90. Não tinha, né, essa questão de falar que era o bullying, né, não tinha nome, eram piadas, né, que a gente Perfeito. tinha que engolir. E eu nunca entendi o porquê de tanto bullying comigo, o porquê de tanto ódio. Só que eu também nunca tive coragem para perguntar. Então, a primeira vez que eu tive o bullying depois de muita terapia, a primeira vez, a gente nunca esquece, eu achei que eu tinha esquecido, mas na verdade é só o trauma, né, que faz a gente esquecer, e depois Sim. você revive ele novamente para poder eliminar ele da sua vida. Fica uma cicatriz, né, a gente nunca esquece, fica ali uma cicatriz, mas não dói mais, graças a Deus. Mas a primeira vez eu estava no pré, e eu lembro que um garoto ele me bateu, e a professora Caramba. disse que era porque ele gostava de mim. Então ela já estava normalizando a violência, né, de uma mulher, uma criança, né, um Que menino. horror, né? É. E aí Nossa. eu fiquei assim, mas e eu já tinha consciência que era errado, eu falei: "Mas minha mãe e meu pai, eles não se batem. Eles se amam, mas eles não se batem". Mas a professora falou que não, que ele gostava de mim. E ali eu sofri os primeiros, né. A As pessoas elas eram muito maldosas, criança é muito maldosa, né, ela tem uma maldade ali inocente, mas tem umas que têm já a essência do mal. Mas eu Provavelmente acho que é vem em o casa alguma coisa, o né? reflexo dos pais, né, hoje eu já aprendi que é o reflexo dali. Mas, conforme eu troquei de escola, eu fui para uma que tinha primeira série, né, que agora eu já não lembro mais como é que mudou tudo, as regras, eu sofri ali também, porque as pessoas que estavam naquela escola já vinham desde o berçário, eu tinha ido no pré de uma outra escola para ir para aquela e já sofri lá. Então era tudo questão de, tipo, você sabe ler, você sabe escrever, porque eu já entrei na primeira série alfabetizada, então eu já sabia ler e escrever. Você sofria bullying E por saber ler e escrever? é, por Caramba. saber ler e escrever. E eu já lia bastante coisa, assim, de infantil, sabe, contos de fada, e aquele do Menino Maluquinho, eu era muito apaixonada por Sim. ele, Continuo. Uhum. E eu lembro que por saber ler, as crianças não gostavam, porque parecia que tinha um diferencial, mas eu comecei a ler e escrever, porque eu vi a máquina de escrever da minha mãe, vermelha, e eu falei: "Eu preciso escrever, eu quero mexer nisso", porque eu tinha um vizinho que eu achava que ele era um lobisomem, então eu queria fazer um jornal para atualizar todo mundo se ele era ou não era lobisomem. Porque a minha avó, ela é uma mulher indígena, então ela trouxe muitos ensinamentos, muita cultura, né, o que as pessoas chamam de folclore, eu chamo de encantados, né. Então ela trouxe muito disso, então eu tenho muito disso, né, nos meus livros. E quando eu fiquei pensando: "Gente, será que ele é ou não é um lobisomem por conta do sal?", que uma vez não sei o que aconteceu, e ele desviou do sal, eu falei: "É lobisomem, então eu tenho que avisar para as outras crianças, fazer um jornal". E ali foi meu start de querer ler e escrever. Queria ser, né, a fofoqueira do bairro, oficial. Em resumo, né? Em resumo. E aí, na escola, eu não tinha os mesmos amigos que eu tinha brincando na rua, eu tive esse privilégio de conseguir brincar na rua. E eles não era a mesma coisa, eles não queriam conversar comigo, eles não queriam falar comigo. Eu estudei numa escola que tinha um ensino religioso que era totalmente da minha religião, já sofri esse preconceito. E era muito difícil me encaixar, eu não conseguia me encaixar por mais que eu tentasse, então eu pegava as migalhas que as pessoas me davam, então se eu emprestava um lápis, eu já falava: "Nossa, ela pediu lápis emprestado, vamos conversar, vamos ser amiga. Por que você tá falando comigo?".
Caramba. Você não é minha amiga. Então, aquilo doeu muito. E aí, o meu pai e minha mãe sempre me estimularam muito a ler, apesar dos dois serem de exatas, me estimularam muito a ler. Então, eu comecei a focar nos livros. Então, meu primeiro grande livro, assim, que até é mais adulto, foi A Casa das Sete Mulheres, por conta da série, que eu fiquei apaixonada. E eu pensei, gente, que dom que é esse de escrever? Que dom de eu consigo ver as imagens na minha cabeça, eu tô lendo. Então eu quis passar aquilo. Então eu pensei assim, poxa, se eu tô sofrendo na escola, eu não quero passar isso para os meus pais, nem para as minhas irmãs, que eu tô tão triste na escola. Então eu vou pegar meu diário, vou escrever o meu dia como eu queria que ele tivesse acontecido, para me sentir melhor. E de fato funcionou. Então eu fazia a fanfic do meu dia mesmo. Eu chegava um dia difícil, ninguém conversou comigo. Eu ficava, meu Deus, ninguém quer lanchar comigo, ninguém quer falar comigo. Então eu comecei a escrever. Então eu reescrevia tudo, eu pegava a agenda da escola, aquela agenda sinodal, e ficava escrevendo todo o meu dia. E era fantástico, porque eu me sentia muito bem, eu sentia que meio que eu estava tirando uma roupa muito pesada, uma mochila muito pesada, e eu ficava mais leve. Aí eu conseguia seguir com o meu dia a dia, porque era muito difícil. Teve muita violência, cortavam o meu cabelo, Que horror. pegavam meu material, colocavam no lixo. Então eu não entendia o que estava acontecendo, o porquê de toda a violência. E eu também eu não queria perguntar. E na minha escola tinha muitas festas típicas. E eu ajudava a fazer as comidas para a festa. E conforme eu estava fazendo a comida perto onde tinha gás, as pessoas falavam: olha, ela está no lugar onde o povo dela deveria estar, no gás. Que horror. E aquilo vinha, né? Doía, você passava um pouco mal na hora, porque é uma violência que você não está esperando, você não espera, você não tem reação. Mas assim, a coragem nenhuma de perguntar, de rebater, porque se eu rebatesse era pior. Então eu não falava nada. Mas eu tive uma professora de literatura, eu estava na quarta série, acho que tinha uns 10 anos, e ela propôs um desafio para a gente escrever um conto, mas era tema livre. E eu lembro que nessa época eu sempre assisti muito filme de terror com meu pai. Então, o meu primeiro filme de terror, acho que foi aos 4, 5 anos, que foi Um Drink no Inferno. Pra mim foi uau! Aquele sangaréu, aquela moça com a cobra. Eu fiquei, nossa, eu queria ser a mulher da cobra. E aí eu fiquei, nossa, deslumbrada. E depois veio a entrevista com o vampiro, o Lestat, que eu jurava que o Lestat era real. Eu falei, não, vampiros são reais, vampiros são reais. E eu acreditei nisso, até que eu acreditei tanto que vampiro era real, que eu passei a colocar, sabe aquelas cabeças de alho? Sim. Embaixo do meu travesseiro para eles Pra não se pentelhar, proteger, né? para me proteger, porque falavam que só pegava no pescoço. Aí depois eu descobri que tinha outros vampiros que não pegavam no pescoço. Aí eu fui pra escola um dia fedida de alho, mas ainda bem que ninguém Nossa. notou que era eu. Ufa. Mas meu pai falou: não, Camila, não existe, é tudo da sua cabeça, você imagina demais. E aí minha professora falando desses desafios, eu acabei fazendo um conto que eu reescrevi ele já hoje para poder publicar, que era um romance sobrenatural. E o engraçado é que os alunos falavam assim, professora, mas quantas linhas tem que ter? E eu só ficava, quantas páginas, né? Porque eu preciso, né, botar toda essa energia aqui nas palavras. E ali foi onde começou. Foi para melhorar o ambiente dentro de mim, tirar um pouco dessa violência e trazer os personagens mais para perto, porque eu acho que os livros, eles não foram a minha terapia, foi o meu método terapêutico de sobrevivência, porque não foi fácil, eu sofria muito. Hoje eu falo assim, mais leve, eu penso assim, puxa, consegui me livrar daquela dor, daquela culpa. Hoje me sinto bem, tenho as cicatrizes disso, né, na nossa alma, fica, Sim. mas me sinto muito bem, porque eu acho que os livros me trouxeram tanta coisa positiva, os leitores são tão incríveis que eu só tenho que agradecer, né? Meu caminho foi difícil, mas as pessoas que eu encontrei hoje vale a pena. Sim. Pra quem tá ouvindo a gente e não é dos anos 90 e não viveu a escola nos anos 90, saiba que os anos 90 foram macabros, assim, né? Eu Foram. nasci em 91, então eu também vivi Eu também. esse período. Olha só, que coincidência. Eu vivi Eu era esse muito período. macabra. Então, eu também, eu sofria bullying porque eu era uma criança gordinha e eu gostava de Uhum. heavy metal, então tinha toda. Ah, é Nossa, você é esquisito, né? satanista? É Tipo muito isso. isso. E eu também estudava em colégio religioso de freira, né? Então já viu. Hum. Aí. Mas.
não tinha com quem falar, porque ninguém levava bullying a sério nessa época, né? Sim, Começaram a levar a sério um pouco depois. Então, o bullying nos anos 90, os anos 90 como um todo são meio bizarros, né? são O que totalmente. Não faz passava na sentido TV, nenhum. assim, as Não coisas tem eram. sentido nenhum. E eu acompanhava o Eu negócio da também, banheira lá do Gugu. eu também. Acompanhava. Era Pega esse normal, né? sabonete, pega. Sim, mas a gente falou bastante desse processo, né, e das marcas, né, que o bullying deixa, né, que nem você falou, né, não dói, mas fica, né, uma Fica. cicatriz. E você acha que essas marcas continuam de algum modo nas suas obras e no seu processo criativo? Fica demais, demais, demais. Quando eu olho para todos os livros que eu escrevi, que hoje eu já fiz um balanço de quantos eu já escrevi ao longo dessa desde os meus 10 anos, né, escrevendo. Eu já tenho 115 histórias escritas. Caramba, E é aí muita quando você coisa. pega é muita coisa. Então quando você pega a primeira para a última, você consegue ver a linha temporal do nosso Brasilzão. Então você consegue ver nitidamente nos 90, nos 2000, você passa por tudo aquilo, só que eu gosto muito dos anos 80 e 90. Gosto muito de escrever nessa parte, porque dá pra gente esconder mais o crime do que agora. Agora tudo dá pra. Tem o celular, já era. Com a internet, né, tudo faz, tudo Tudo fica já era. fácil. Então, eu acabei colocando muito de mim nos personagens. Até tem uma leitora minha que ela fala: Camila, toda hora eu te encontro no livro. Todo personagem seu precisa ser advogado. Se ele não é advogado, ele é terapeuta. É você. É você ali. Ou então falam, aquela criança era você? E acaba que algumas são. No meu livro A Casa dos Fundos, a essência da Patrícia é minha. Tem um pouco de bullying ali, nesse livro. E quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele numa tacada só. Essa história simplesmente veio. Eu tive um sonho e aí veio o livro. E quando eu escrevi esse livro, que eu sou muito ritualística, então tem que ter todo um método de planejamento de tudo. E aí quando eu estava escrevendo ele, parecia um exorcismo, sabe? Solta, solta, Só, solta, solta, só veio e solta, vai, vai, solta, vai, vai. solta. Daqui a pouco, quando eu fui reler para saber o que estava vendo, eu comecei a chorar, porque eu me vi ali, eu vi os conflitos da infância para entrar na adolescência. Eu falei, caraca, eu tive coragem de escrever isso, o que eu vou publicar? Aí eu pensei, não, vamos publicar, vamos ressignificar. Tem muito dos meus traços ali, apesar de as outras coisas, nada meu, nada meu, do crime que envolve ali, mas é nos anos 90, inclusive eu narro a Copa do Mundo que a gente pintava o chão da rua, então eu Sim, gosto de trazer isso. É igual comercial de perfume, que a gente às vezes consegue sentir o cheiro do comercial, eu gosto de trazer isso nos livros, sentir a essência do que está acontecendo à que época, a legal. música de fundo, o barulhinho, o Raça Negra tocando no radinho, eu amo essa essência de colocar nos livros, então sempre vai ter uma pitadinha minha ali. Isso é muito legal, e ainda mais porque, que nem, né? Pra gente que nasceu nos anos 90, tudo é super comum, que nem você falou de pintar a rua. Mas talvez tenha Sim, gente hoje que nem saiba que isso nem sabe. acontecia, né? Então é muito legal que você consegue transportar uma época e sua essência pra quem tá lendo, né? Então acho que isso é muito, muito interessante. Sim, eu amo até aquele boom que teve da virada de 1999 para os anos 2000, o mundo vai acabar, do cruzeiro virou real. Eu tenho um livro que remete a isso também, que é o livro Canção de Ninar. E lá tem muita referência, porque a menina trabalhava como operadora de telemarketing, mas ela queria escrever novela para o SBT, que Olha na só. época o SBT estava trazendo muita novela boa naquela época. Então Sim, eu gosto de trazer isso para reativar alguma coisa na pessoa, trazer algum conforto ou até incomodá-la também, por algumas questões assim sociais. Eu muito gosto de legal. provocar. Não, isso é muito legal, e até puxando aqui a próxima pergunta, que você escreve principalmente terror, horror e temas similares, que são temas que provocam, que tiram as pessoas da Uhum. zona de conforto, né? E por que que você falou que gosta de provocar? Por que que você tem essa preferência por esse tema? E de onde vem sua inspiração? Imagino que também de você mesma, mas de onde mais vem sua inspiração? Olha, a questão de escrever terror, eu acho que é porque não é normal, né. Eu costumo dizer que os meus monstros são reais e eu posso provar, posso mostrar vários inquéritos policiais, vários processos criminais, porque todos os meus livros, os crimes são reais, porque nada mais me choca do que uma pessoa machucando a outra. Então eu acho que se isso não me chocasse, eu não escreveria. Então isso é
é uma coisa, assim, que eu não lia muito livros de suspense, terror. Lia terror, assim, com mais fantasia, né, Anne Rice, mas nada, assim, tão violento. Eu acho que foi nos anos 2000, nos anos 90, não lembro qual que foi a data, porque um parente meu estava com um processo do Maníaco do Parque. Uhum. Ali foi o meu primeiro contato. E eu tive um Nossa. vizinho que foi serial Que killer, contato, né, então inclusive. Você teve um vizinho serial killer? tive, Que isso, tive. Eu gente? amava ele como pessoa. Quando eu descobri, eu fiquei Mas é em sempre choque. assim, né? É a pessoa que todo mundo gosta. Era, e eu fiquei em choque. Então, quando eu tive o primeiro contato com o processo, eu fiquei, assim, chocada, porque eu via o meu tio trazendo todos aqueles documentos, ele trabalhava na polícia, eu falava: "Nossa, quero ser isso, quero ver". E eu nem sabia o que era, porque a família do meu pai toda de jurista, eu pensava: "Nossa, eu quero participar, eu quero ver". E quando eu peguei escondido, né, não recomendo ninguém a fazer isso, Não, peguei não escondido façam pra isso. ver, quando eu olhei, mas também tinha aquela coisa de: "Ah, deixa ela ver como é o mundo", porque anos 90, "Deixa ela ver como Não, é o anos mundo, 90 o mundo não é tinha esse filtro assim, também. joga ela", Né? não tinha nenhum filtro, gente, é um absurdo. Hoje, eu fico pensando: "Cara, hoje os mínimos detalhes como da minha vida de advogada eu não coloco dentro de casa, fica lá no fórum, não trago, fica no escritório, não trago". Mas a minha família trazia, eu ficava: "Meu Deus". Então, quando eu tive o primeiro contato que eu vi, e fora os jornais e as revistas, né, que traziam, pá, a foto. Na lata, não tinha filtro nenhum. Aquele assombrado, eu vi os Mamonas Assassinas no Isso que eu ia assombrado. falar, quando os Mamonas Assassinas morreram nas Nossa, fotos, nas imagens, dava pra ver não, os corpos. tudo dava pra ver, e era sem filtro. "Não é filme? Isso é verdade?". Era isso mesmo. Só que eu falei bem alto, assim, aí meu tio: "O quê?". E eu falei: "Isso aqui é real? Isso aqui é um livro?". Aí na hora ele: "Não, isso aqui foi uma pessoa mesmo que fez". E aí eu pensei: "Puxa, então um monstro debaixo da cama, ele fica na laje, né, fica na rua". É, não, exatamente, né? E ali foi o meu primeiro contato com essa extrema violência. E aí eu fiquei pensando, fiquei muito pensativa com aquilo. E o meu vizinho, né, que na verdade ele namorava com a minha vizinha, mas ele passava muito tempo lá. Ele inclusive olhava a gente na rua, tinha aquele costume, um monte de criança brincando na rua, tinha sempre um adulto pra olhar. E esse Ele é o que adulto cuidava da criançada. cuidava, ele e a namorada dele, às vezes revezava, era minha irmã mais velha com a minha tia, que era Caramba. adolescente, todo mundo ali, até descobri que ele era obcecado por enfermeiras, ele matava as enfermeiras. E Eu tô em choque. eu morava numa vila e a gente foi morar numa outra casa, e a gente morava de frente para um terreno que ia ser construído, não me lembro o que que ia ser construído, mas era onde ele desovava os corpos. E Caramba. aí a polícia estava toda lá, toda cheia, eu fui na sacada da minha mãe pra saber, porque eu não podia ver aquela sirene, que eu falava: "Tá acontecendo alguma coisa, a gente precisa saber o que é". E aí eu fui olhar, tinha corpos ali. Aí eu fiquei: "Meu Deus", porque, tipo, a cena era de extrema violência, eu pensei: "Isso é pior do que os filmes de terror e livros de terror", então eu não Sem tinha medo dúvida. de filme de O que é um terror, eu falava: "Gente, espírito perto disso, né? Pelo amor de que é Deus. isso? O mundo real é muito mais assustador". Então isso eu trouxe isso para os meus livros, o medo, a busca de querer saber o porquê que o outro comete essa atrocidade, o que que se passa na cabeça do outro para fazer uma coisa dessa. Então eu sempre coloco, o meu livro do Inverno Russo, ele nasceu porque eu tive um episódio de quase tráfico humano. Eu era miss da minha Caraca, eu cidade, tô muito chocado com tudo. eu era miss da minha cidade. E aí eu fui para fazer um outro concurso de miss para me classificar, que era Miss Itália, então você tinha que saber um pouco de italiano, você tinha que ter uma geração X, né, de avós, bisavós. Então eu falei: Você é "Ah, do vou interior de São tentar". Paulo, né? Não, agora eu tô na capital, né, mas eu era do extremo da zona leste, Ah, de ali São onde Paulo, capital tudo mesmo. acontecia, onde tudo acontecia, o Borogodó todo lá. E aí eu lembro que eu saí da minha cidade, fui para o centro, porque todo mundo falava: "Vamos pra cidade", né, São Sim. Paulo, vamos pra capital, vamos pra cidade lá. A gente foi num bairro super chique, que eu costumo dizer, quando eu conto essa história, que o chão cheirava dinheiro, as pessoas cheiravam dinheiro, o ar cheirava dinheiro. E aí quando a gente chegou lá, foi eu, minha mãe e o segurança. Aí a gente chegou lá no carro da prefeitura, pau, cadê o lugar que falaram que era?
cadê aquela fachada de Miss? Cadê aquela faixa? Porque todo lugar que eu entrava tinha Misses por aqui. E não tinha aquela informação, mas era uma casa luxuosa, eu achei estranho. Falei, ué. Na época eu já era apaixonada pelo Rammstein, num livro assim, absurdo. Então eu falava, eu preciso falar alemão. E aí eu comecei a conhecer outras bandas, aí eu comecei a falar, preciso falar russo. E aí comecei a saber algumas coisinhas de russo, jogando lá no Google. E aí a minha mãe falava, ó, Camila, você fica aqui, qualquer coisa, eu vou bater lá na porta e a gente vai ver o que que é. Só que eu, curiosa, né, eu queria saber, aí fui meio que um pouco junto com a minha mãe. Aí sai um homem, todo tatuado, enorme, falando um pouquinho russo. Eu falei, gente, eu consigo entender o que ele tá falando, algumas coisas. E aí eu fui pescando algumas coisas que ele tava falando, e o jeito dele, do tipo, ele falou num sotaque muito forte de coloca a menina pra dentro, já tá na hora. Aí minha mãe, Meu Deus. não. Aí minha mãe puxou com tudo, colocou dentro do carro e a gente foi. Eles seguiram um pouco a gente. Eles Foi em dois... seguiram. Seguiram, foi em 2008. E aí descobriram que tinha meninas que estavam participando de concurso de Miss, que não era concurso de Miss nenhum. Elas entravam na casa e nunca mais saía. Elas iam direto pro leste europeu. Que Aí eu horror. fiquei, Jesus. E aí ia pro leste europeu, pra Itália, pra Espanha. E aí aquela história ficou ali na minha cabeça. Só em 2015 que eu tive um sonho com o meu personagem, que ele entrou no meu escritório e falou: eu matei 5 pessoas, eu preciso que você me defenda. E ele começou a contar tudo que ele fez. Só que a aparência dele era muito parecida com um homem lá de O 2008, russo. com o russo. Aí por isso que eu coloquei inverno russo, todo tatuado. E aí nasceu. Então tudo tem um pouquinho meu ali, as loucuras de Muito anos bom. 90, anos 2000. Eu tô Mas amando foi esses horrível. bastidores, assim, tipo, apesar de serem muito macabros, assim. Muito. é, Eu vou tentar mencionar um pouco, porque talvez todas as pessoas não saibam o que que foi o Maníaco do Parque, né? Que você deu Uhum. de grande exemplo. Foi um maníaco aqui de São Paulo, acho que da Zona Sul, né? Que era lá perto Isso. do zoológico, né? Que abordava as mulheres num parque que tem por lá e fazia o crime, né? Exa Ali ele e ele assassinava. inclusive eu fiz o trajeto dele para escrever o Inverno Russo. Ele ficava na linha azul, né, do metrô, do Jabaquara, ele transitava por ela, e nessa que ele ficava passando, ele sempre olhava qual era a mulher mais vulnerável, de aparência mais Ele já vulnerável. identificava Já ali. identificava. Então ele convencia ela de que ela era maravilhosa, ela era linda e que, nossa, ela seria ótimo como modelo do catálogo da Avon. E aí colocava ela na garupa da moto e levava lá pro parque, perto do zoológico, e é ali que ele fazia aquele cemitério dele. Então aquela história, porque eu sou muito ritualística, então eu faço o caminho para tentar entender, para saber o que que se passa na cabeça dele, será que eu consigo pensar É um também para trabalho quase colocar. investigativo, né? Muito bom. É. E eu ficava pensando, gente, como que ninguém passou por aqui e viu? É uma rua deserta até hoje. Até hoje, porque eu fui no Jardim Botânico e eu vi o quanto ninguém passa ali naquela rua. Ninguém vai escutar nada, ninguém vai ouvir você gritando. Pra quem não sabe, Jabaquara aqui em São Paulo é um bairro que é bem afastado do centro, né? Bem E, afastado. e hoje até que é mais populoso e tudo mais, tem alguns lugares de Uhum. evento lá e tudo. A Comic Con acho que é por lá também, Sim, né? na época, né, tudo muito mais afastado do que Não tinha hoje. nada, de fato. Nossa, muito mais mato do que hoje. Hoje tem lugares que você fala: "Nossa, aqui era mato", e aí hoje você vê, tem um prédio maravilhoso, Sim. tudo em volta. Até a Zona Leste que você falou do extremo leste hoje já é outra É, história, né? Não não tem... tinha tanto mato. Os anos 90 realmente eram bizarros. Nossa, eu tô muito em choque com as coisas que você tá contando, assim, tipo... Tem mais, tem mais. Eu tô amando. O... Me vem uma pergunta assim que não tá no nosso roteiro aqui, mas eu Uhum. imagino que você goste muito daquele Projeto Humanos do podcast, do caso Ai, sou Evandro, caso Leandro. apaixonada. Todo o trabalho investigativo, tudo é muito perfeito, muito perfeito. Tem os meninos de Altamira, né, que inclusive Também. eu comecei a estudar, leio o processo para poder escrever um livro, um spoiler do que virá. Então eu gosto muito dessa parte de como a pessoa consegue trazer humanidade, trazer voz para as vítimas, porque, assim, é muito fácil você dar voz para o assassino. Eu gosto de dar Sim. voz para a vítima. Eu gosto de falar: "Agora você vai falar, agora você vai se defender". E as minhas personagens, as mulheres, elas são muito fortes. Elas também são vulneráveis, porque todos nós somos, mas Sim. elas também mostram a força delas ali.
Então, eu acho que a pesquisa é primordial. Primordial. Então, quanto mais material tiver, nossa, eu fico assim, deleite, porque eu fico pensando, gente, como ele conseguiu isso? Eu também quero. Como que ele conseguiu bater na porta do juiz? Vou lá, dos policiais, vou lá. Então, Chegou nas essa pessoas que parte nunca deram entrevista, né? é, é muito gostoso chegar na parte que você vai numa delegacia para perguntar alguma coisa que você não lembra. E eu sempre gosto de ir em diferentes delegacias para saber como funciona ali. Apesar de eu já ter feito estágio em delegacia, uma é muito diferente da outra por conta do bairro, da zona de periculosidade ou não. E dependendo do lugar que eu vou, eles já acham que eu já vou dar a carteirada, né? Mas eu falo, eu não tô aqui como advogada, não, sou aqui como escritora. Eu quero saber Só quero saber, fica como tranquilo. você. É porque, não sei, se eu escrevo um personagem parecido com você, gostar de você. Então, assim, eu gosto de trazer a verdade, a realidade. Tem muitos autores que não Legal. gostam de escrever no judiciário do Brasil, por conta que é tudo muito enferrujado e tal. Mas é ali que tem o ouro. É ali que a gente consegue extrair uma história. Estados Unidos é tudo fácil, vai lá, o CSI mostra que é tudo fácil. Agora aqui, pense, exame toxicológico demora 30 dias, né? Cada componente. Então pensa, você está esperando esses 30 dias, o que essa pessoa faz em 30 dias? Quais são as manobras? O que você pode fazer? O que está por trás? Então dá para você trazer mais tensão ainda do que tudo muito rápido, corrido. Eu acho que a Total. tensão que você consegue colocar é muito mais vibrante. E eu gosto de trazer sempre o Brasil, porque é tão palpável. Porque tem pessoas que podem nunca sair, ou pessoas que saíram demais, e olha aquele livro e fala, legal. Mas eu acho que eu gosto de trazer o do Brasil, que é muito mais palpável, principalmente porque eu faço o roteiro de onde aconteceu o livro. E eu tenho leitores que foram nas ruas Vira um exatas. tour quase, né? Vira. E aí eu fiquei assim, é ali. Tanto é que teve uma vez que fiz um post falando, olha, essa é a casa do Dimitra, foi aqui nessa rua que aconteceu isso, ele desovou os corpos ali no Museu do Ipiranga, desse jeito, e a pessoa fez um tour com 3 amigos. E eu pensei assim, poxa, que interessante. E pensar que eu Muito. estava na rua com um gravadorzinho aqui, falando, e o povo achando que eu estava meio maluca, né? Por que não tá falando sozinha no celular, assim, e não assim? E eu tava aqui, ó. Vai acontecer isso, e aquilo, aquilo. Pô, tá tudo bem? Tá perdida? Não, tô escrevendo uma história. Ah, que legal! E aí a pessoa contava alguma coisa dela, Já colocava no livro. ficava, né? O É o jeito dela, o relato. trejeito dela, já colocava no livro. Muito bom. E você tem vontade, assim, né? Quando você pega casos reais, você tem vontade de um dia solucionar alguma coisa que não tá solucionada? Olha, eu investigo um caso já tem muitos anos, que é o do Castelinho da Rua Apa. Sei bem. Há muitos anos eu investigo, há muitos anos, porque eu lembro que eu assisti Linha Direta. E aí eu fiquei, e assim, eu sempre tive insônia desde criança. Nossa, linha Sempre. direta era macabro, assim, dava Ai, muito e aí eu medo. ficava assim, meu Deus, meu Deus. Aí eu não dormia mesmo. E aí eu lembro que quando eu vi aquele crime do castelo, eu falei, nossa, um castelo, os irmãos Ray, eu fiquei, nossa, que interessante. E ali ficou muitas incógnitas na minha cabeça. E eu carreguei essa história pra, tipo, pra muito. E eu tenho eu não é bem mania, né? Mas é uma coisa ritualística minha, de ir no cemitério pra achar nomes de personagens. Pô, Então eu legal. vou olhar, eu chego lá, olho assim o nome, lindo esse nome, anoto. Esse aqui vai encaixar, anoto. Esse aqui, e eu vou anotando. E um belo dia eu fiquei pensando, puxa, seria tão legal eu encontrar o túmulo deles pra eu ver. E eu não lembro qual a quadra que eu tava assim bem pra trás, e eu já tinha visto um prédio que inclusive eu escrevi uma história que se acontece naquele prédio de frente pro cemitério. E aí eu fiquei olhando assim, passando, olha, essa história aqui é muito bacana. Opa, Monteiro Lobato, opa, Tarsila do Amaral, e É o cemitério da passando. consolação, né? Aí do nada, pá, os irmãos Ray bem ali na minha frente. Na hora que reacendeu a chama de novo, quando eu bati o olho, eu falei, não acredito. Porque eu tinha feito um tour para pegar nomes e para conversar com o Luiz Gama, porque eu sou apaixonada pelo Luiz Gama, um grande jurista que só conseguiu a carteira da ordem depois de muitos anos, né? Um homem escravizado. E assim, eu fiquei tão apaixonada porque eu visitava ele sempre. E aí eu bati naquela lápide, eu falei, meu Deus do céu, não acredito.
Aí eu comecei a estudar. Fui atrás de um advogado que tinha o caso, só que ele tinha uma visão contrária da minha, que ficava assim: você tá falando tudo errado, não é, não é. E eu nem estava na faculdade de Direito, estava no ensino médio ainda. Eu falei, você tá falando tudo errado, não é isso, não é isso. Porque eu encontrei, assim, no início tinha o Orkut, aí lá eu comecei a ver alguns fóruns que tinha sobre linha direta, aí depois migrou para umas coisinhas bem bobas, assim, de Facebook, que nem tinha ainda as comunidades, depois que foi ter lá também, e eu sempre ali de olho, e indo pesquisar muito, né, como eu não podia pegar o processo, porque muita coisa também se perdeu, só conseguia conversar com as pessoas mais velhas que tinham passado por ali. Fui na delegacia lá da época para ver se eles tinham alguma coisa, e fui fazendo essas pesquisas. E aí, nesse monte de coisas, se eu não me engano, acho que é a parente da Baby, né, que era namorada de um dos irmãos, ela escreveu um livro, tive o prazer de poder conhecer o livro dela, não a conheci, mas eu fiquei pensando: "Gente, como pode, né? Foram os 2 que se mataram, não foram?". E aí várias linhas investigativas, então esse é um dos casos que eu ainda pretendo trazer em livro. Não sei se vai ser um livro jurídico, se vai ser uma ficção, porque eu fico oscilando entre a ficção e a realidade, porque eu fico: "Meu Deus". Mas eu ia até complementar, né? Porque pra mim, que eu sou aqui de São Paulo, eu moro aqui na Lapa, né? Eu sempre morei aqui pela Zona Uhum. Oeste. Mas eu trabalhei muito no centro, então pra mim, quando você fala Castelo da Ruapa, Cemitério da Consolação, eu já vou criando um mapa. E pra É, quem não é de São Paulo, não sabe, mas aqui na cidade tem muito cemitério, começa por aí, né? muito. E tem muito mistério, assim, de crimes e tal. E esse castelo da Ruapa é um castelo que dizem que é amaldiçoado. Hoje Sim, é reformado, é tudo sim. bonitinho ali, mas o- Ressignificado. sim, Inclusive eu fui lá para saber se tinha realmente espírito, eu falei: "Eu preciso comprovar", porque eu queria muito ser estagiária do Ed e da Lorraine Warren, até saber das maracutaia deles. até saber que eles não eram tudo isso, né? Pois é, um absurdo. E aí eu peguei e fui lá para ver, sentir o clima. Eu acho que o clima mais são as formas de pensamento que as pessoas colocam. Sim. Porque o crime foi tão banalizado, foi tão vilipendiado, o tanto de jornalista que foi lá, repórter que foi lá, assim, naquela época não tinha preparo nenhum. Então, Nenhum. assim, todo mundo entrou na cena do crime, todo mundo mexeu, se tivesse o assassino ali, ninguém ia notar. Então, assim, eu acho que tem mais energia das pessoas que colocam ali Do do que que as do pessoas que crime em si, morreram. né? Exato. Então, quando eu fui, eu falei: "Não tô sentindo", bem aquela coisa: "Não tô sentindo nada aqui, não tô sentindo nada". Até porque É mais as formas. no centro hoje também é um lugar de tanto movimento, de tanta coisa que acontece boa Ai, e uma ruim, que loucura, não tem. loucura. Não tem como você não ter um pensamento de alguém, uma energia ruim de alguém. Exato. Às vezes não tem nada ali naquele lugar, já tá oco, mas o imaginário mexe com a gente. Sim. Mexe demais, a gente se arrepia de chegar num lugar que você fala: "Nossa, aconteceu um negócio aqui", porque eu fico arrepiada. Nossa, eu fico num arrepio, eu falo: "Meu Deus, Um que aconteceu me um negócio arrepia aqui". muito é o Joelma, o edifício Joelma. Ali eu acho. Nossa, eu visito as 13 Almas, né. Eu elas estão bem perto de onde eu moro. Aham. E assim, eu a primeira vez que eu vi o túmulo, assim, é um impacto, né, que tem uma energia ali que não é só das pessoas que transitam no cemitério, são delas. Inclusive tem uma parte que eu acho que é uma lapelinha que tem ali, uma capela, não sei o nome, não sei o nome muito bem, mas tem uma imagem de uma pessoa, tipo, como se tivesse pegado fogo a imagem na parede. E Caramba. tá bem ali, você consegue Tipo ver. a Quando você silhueta, olha assim. aquilo você se arrepia, porque você consegue ver o rosto, você se arrepia. E as pessoas veem eles como santos, né, milagrosos, populares, né, Sim. e colocam um pouco de água e um pedaço de pão. E engraçado que eu trabalhei muito próximo do edifício Joelma, e eu não sabia. E eu lembro que teve uma vez que eu entrava nesse prédio, eu entrei uma vez nesse prédio, e eu passei muito mal, muito mal. E comecei a me sentir sufocada, 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 sufocada. Aí daqui a pouco eu comecei a vomitar, eu falei: "Gente, o que aconteceu?". Aí depois que fui me tocar que ali era o edifício Joelma, que é ali na República. Sim. E fora que atrás tem o crime do Poço. É, Então exatamente. eu fiquei: "Meu Deus, olha quanta coisa a gente tem aqui". E o Teatro Municipal, que também tem umas coisinhas ali, então
Meu O centro Deus, de São Paulo é é uma muita nata de coisa. histórias, né? Nossa, muita coisa. Você fecha os olhos, você consegue ver tudo, parece. É muito Sim. interessante. E, e nas suas obras você tem duologias e trilogias, né? Tem de tudo, até séries, livros Um monte únicos, de tipo de obra. Como que é? contos. Você até falou que no caso ele estava escrevendo, veio, parecia e tal, mas você tem um processo criativo que é um pouco metódico, parece que você citou, né? Muito. Como que é esse processo criativo? Como que você se organiza para conectar, por exemplo, numa série, os pontos do primeiro livro com o quarto livro? Como que é essa organização? Primeiro, sempre vem como um sonho, mas sempre tem um estalo acordada. Alguém vai me contar alguma coisa, eu vou ver alguma coisa, ou então eu me forço a alguma coisa. Então, às vezes, eu quero escrever algum livro que eu nunca tenha ido por aquele crime ou por aquele lado, eu consumo ao extremo aquela obra, porque assim, eu não consumo tanto true crime quanto parece. É mais para escrever ou para fazer algum roteiro e ou para fazer algum outro serviço jurídico, é só para isso. Mas na minha vida mesmo, eu tô mais nos livros do que qualquer outra coisa. Então eu nunca fico muito fissurada de tipo, amo o ID, o Discovery Plus não sai do meu celular para eu poder ver alguma coisinha assim, que dá tempo de eu dormir. Então eu assisto muita coisa, ou eu leio alguma coisa voltado para aquele crime, porque eu sempre boto na cabeça um tema. Qual será o crime abordado aqui, nesse livro? Será que dá? Será que não dá? Então eu fico estudando sobre ele, eu vou dormir e deixo acontecer. Se não aconteceu, eu vou forçando até acontecer, porque eu tenho que sonhar. E eu sempre sonho, e eu sempre consigo voltar para aquele sonho. Isso é muito Que doido. demais. E eu comecei a perceber que era mais fácil você impulsionar o seu cérebro. Então eu via muita coisa, ia dormir e tinha o pesadelo, né, com o dito cujo. E assim, umas coisas vívidas. Às vezes eu era o algoz e às vezes eu era a vítima. A vítima é pior. Ou o algoz é pior. Tudo vai depender de qual perspectiva tá acontecendo a cena. E são cenas picadas que eu vejo. Só que engraçado, que são as cenas certas para eu saber Os aonde eu tenho que principais ir. pontos, né? Os principais, tipo, começo, um pedacinho do começo, um pedacinho do meio, um pedacinho do fim. Que legal. E aí eu já acordo e vou anotar. Tanto é que eu tenho um aqui, que eu tenho um monte de caderno espalhado pela casa. Tem um aqui que já conta algumas coisinhas do que eu preciso fazer. E aí eu coloco o dia, mês e o ano do sonho que eu tive, eu tenho que escrever. Só que o nome do livro também já vem junto. Olha que coisa. Vem o enredo e o nome do livro já vem. O nome do personagem só vem quando eu vou lá no cemitério, quando ele fala pra mim, olha, meu nome é tal. Mas eu tenho um caderno com o nome de todas as pessoas que eu achei muito legal no cemitério. E aí eu vou colocando o nome dessas pessoas. Mas depois que eu acordo, eu tenho essa necessidade de escrever, e eles já acordam. Parece que eles estão adormecidos dentro da minha cabeça. Aí quando eles acordam, fica pá, 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 Vai pá, pá, falando pá, tudo. e vai falando. Aí eu tinha o costume de anotar, né? Ou agora eu jogava no Trello, agora tem o Notion também, então eu vou me digitalizando, porque é muito papel. Depois você não consegue se achar. É, o Eu digital tem comecei essa vantagem pra você achar as coisas muito muito mais melhor. fácil. Muito, porque, gente, eu não entendi nada do que eu escrevi aqui. Às vezes eu tô com tanto sono que eu não consigo nem escrever. Então já vou, alô, então tá, um, dois, três, tá. Eu tive um sonho assim, 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 às vezes eu tô tão cansada que você acorda no meio da madrugada e pensando, meu, é uma história, uma história. E depois que eu coloco ele no papel, eu vou saber onde eu estou. Se ele tá dentro do universo de terror, ou se ele tá dentro de um outro universo meu, se é fantasia, ou se é de distopia. Aí para eu me localizar, porque todo o meu universo de terror e thriller é o mesmo, as pessoas se encontram. São outros livros, mas Nossa, eu adoro quando isso acontece. Eu às gosto vezes muito. o personagem em um lugarzinho ali que você fala, nossa, a gente passou tão batido, daqui a pouco ele aparece lá em outro livro com muito mais encorpado. Você fala, meu Deus, tem livro desse cara. Eu gosto dessa sensação de tipo, gente, eu te conheço de algum lugar, só que no livro. E aí eu faço a cronologia dele inteiro, porque eu preciso de um mapa mental para saber qual é o tempo que passa essa história. Se ele é do núcleo dos anos 90, dos anos 80, e aí eu vou subindo, porque os meus livros são no caso, os de terror e thriller, são até 2015. Não tem nenhuma história que eu ambiente depois disso. Eu gosto muito mais de 80 e 90, por conta da Aham. questão do DNA, tudo muito mais fácil hoje.
celular, eu gosto daquilo de vamos procurar na lista telefônica. A parte Então, investigativa fica mais robusta, né? muito mais. Tem os achismos. Você espera o telejornal passar alguma coisa para você saber, o jornal, o Diz que me disse, e nada de celular. Eu acho que essa é a minha essência, né? Tipo, nada online. E aí, depois que eu monto toda a cronologia, coloco o mapa mental, aí eu começo a tentar capturar a voz dele, onde ele está, sendo um incenso, mas dependendo da cena que eu escrevo, eu preciso tomar um banho, porque eu preciso me despir de Camila. Eu Que tenho que interessante. tirar a Camila e colocar em cena o personagem. Então eu faço, é muito ritualístico. Eu vou, tomo meu banho, tiro a Camila, tiro todo o meu julgamento, e aí eu passo para escrever o personagem. Todos os personagens eu faço isso. Tem uns que requerem muito mais cuidado, porque vão para lugares muito sombrios. Eu escrevo muita coisa sombria, mas eu não sou nem um pouco sombria, nem um pouco. Isso é muito engraçado. E quando eu começo a escrever, eu fico pensando, gente, eu ainda não tô captando. Aí acendo o incenso e fico assim passando, inebriada com o cheiro e vou. Pego uma água e começo a escrever. Aí tudo tem que ser muito bem planejado. O que vai ter nesse capítulo, o que vai ter no outro, os ganchos desse capítulo. Se esse capítulo é um livro único, eu já tenho que dar fechadinho, nada de deixar final aberto. Quero que todo mundo tenha certeza do que tá acontecendo. Boa. Porque às vezes eu não gosto de final aberto. Tem final aberto que você fala, pelo amor de Deus, uhul, pela minha interpretação, foi capturado. Mas tem outros que você fica na dúvida. Eu não gosto de passar essa sensação de dúvida. Aham. Agora, quando eu vou escrever trilogias e séries, eu já tenho que saber os ganchos certos para poder colocar nos outros livros. E eu lembro, pode passar anos. Se eu revisitar aquela história, eu vou lembrar de todo mundo, quem tá lá, o que que tem. Mas quando eu termino um livro, eu coloco o fim mesmo, acabou a trilogia, acabou a duologia, é um livro único. Dá uma sensação de luto, uma sensação de tipo, ele foi embora de verdade e não Poxa, vai mais acabou voltar. mesmo. Aí você fica, meu Deus. Com alguns livros não tenho essa sensação porque ele pode dar uma pontinha em algum lugar. Mas tem fantasia minha e distopia que eles simplesmente vão embora. Eles não conversam mais, acabou. E eu também não fico revisitando muito aquela história. Já deu o tempo dela, já, Não fica já tão apegado assim, né? é, Não. tem outros que eu fico apegada, mas eu acho que é da força do momento, com a forma como os leitores vêm conversar com você, aí você reativa. Você fala, meu Sim. Deus, eu não estava lembrada disso, é verdade. Mas é tudo muito ritualístico. Eu adoro essa sensação de tirar a Camila e Que legal. colocar outra pessoa, como se fosse um avatar, né? Coloca outra pessoa e vai. Mas aí depois eu tô exausta. Se eu escrevo coisas muito sombrias, eu tenho que fechar tudo, assim, deixar bem escuro. Tem que ter um climazinho, tem que ter playlist, não consigo escrever sem. A música tem que. Essa é as músicas desse É a personagem. música certinha, né? Tem que ter, porque senão não. Parece que falta alguma coisa. Falta, eu fico, meu Deus, o que será que tá faltando? Meio que é uma. Vai, olha, tá escutando essa batida aqui, ó. Vai. Aí eu. E aí eu me jogo no livro, mas depois bate um pouco de exaustão. Aí eu tomo meu banho e volto, Camila. Aí quando eu olho, eu falo, gente, eu escrevi isso. Quê? Aí vem aquela, você volta a você mesmo e fala, meu Deus, eu falei que não ia julgar, mas já julgando, porque esse cara é louco, ou essa mulher é maluca. Mas é Muito uma bom. muito gostosa de tirar você, colocar o personagem e E como é pra você, então, não julgar? Porque eu acho que é muito importante quando você narra a trajetória de um serial killer, de um abusador, alguma coisa, você não ter esse julgamento, porque você tá escrevendo uma história. uhum. Como é esse processo de não julgar? Como você faz? É difícil, viu? Porque eu, como advogada, acabo julgando mais do que deveria, né? Mas eu acho que eu fui tão julgada por aparência, por escutar as coisas que eu escuto, porque assim, eu escutava muito metal, punk rock e eu usava rosa, então as coisas não batiam. Então o povo olhava pra minha cara e falava: "Você? Não". Eu tinha um professor que eu odiava ele. E ele sabe, ainda bem que eu sou muito honesta e sincera. E ele escutava Angra e eu cantava todas as músicas do Angra quando ele entrava com o carro, eu ficava: que ódio desse professor, não gosto dele porque tá escutando a minha banda". Então as pessoas, elas me julgavam muito por aparência, por gostar muito de ler. Eu praticava muito esporte também, que era a minha forma de liberar toda aquela angústia, e as pessoas julgavam o tempo inteiro e me comparavam o tempo inteiro.
Então eu acabei que eu não gosto disso, de julgar o outro. Eu não sei o que ele passou para chegar àquele extremo. Eu não sei o que aconteceu quando ele era criança, adolescente, os pais, carga genética, eu não sei nada dessa pessoa. Apesar de que dos meus personagens eu sei. Então, quando ele aparece para mim, ele não fala o que aconteceu para ele chegar naquele ponto, mas eu sei. Depois, conversando com ele, eu vou puxando, eu vou vendo, meu Deus, o Dimitra mesmo de Inverno Russo, ele é um assassino em série, canibal, Caramba. e você conhece um pouco da infância dele, adolescência, por outros livros meus. Por exemplo, o Apartamento 213, que é o apartamento próximo do Cemitério da Consolação, a menina ali, que é sobrinha dele, ela conta um pouco da infância dela, né, o trauma que ela teve que gerou um gatilho nela para ela criar outras personalidades e se refugiar, e o que que ele fez, o que que ele deu de ensinamento para ela. Ele ensinou ela a comer carne humana. Olha, você come essa parte, porque essa parte é boa. Nossa. Então, você entende o porquê que ela é assim, e você começa a entender o porquê que ele é assim. E a família dele é assim também. Então, tem muito da questão do tipo, não justifica o que ele está fazendo enquanto personagem, mas ele explica. Eu acho que isso também vai para o mundo real. Nada justifica uma atrocidade daquela. Mas por que que ele chegou naquele ponto? Qual foi o gatilho que ele teve, estressor de vida? O que que aconteceu para ele chegar ali? E isso eu peguei muito do Maníaco do Parque. Por que que ele fez aquilo tudo? Como ele fez? Por que que ele chegou naquele ponto? Então, quando eu comecei a estudar ele, eu pensei assim, bom, tem um passado aí. Não é aqueles dark romance de tipo, ai, vou perdoar porque teve um passado sombrio, moreno, sedutor. Não, aqui tem um passado muito terrível para ele enquanto criança, que transformou ele numa pessoa ruim. Eu mesma passei por um julgamento horrível na escola, porque Columbine aconteceu em 94, se eu não me engano. E eu lembro que na escola faziam muito bullying comigo, de bater, me jogar no lixo, eh, Uhum. cuspirem na minha comida, jogar minha comida fora, cortarem meu cabelo. Ah, filha do Chuck passando, vamos cortar o cabelo dela. Que horror. Então era Que muito horror. pesado. E aí eu lembro que uma vez eu gritei, que eu falei: "Para, eu não aguento mais. Isso tá me machucando, isso tá doendo". A professora me tirou da sala e falou que eu era errada de estar gritando, sendo que já estava acontecendo muitas coisas. E aí, umas pessoas da minha sala falaram bem assim: "Ela vai voltar armada igual o menino de Columbine". Olha que horror. Ali, aquele julgamento ali, doeu, porque eu pensei assim: "O tudo que eles fizeram pra mim, eu não desejo isso pra eles". Eu nunca rebati, eu nunca bati de volta. Depois, claro, que eu já estava num ponto que eu já não aguentava mais, que eu comecei a procurar minha voz, eu rebatia. Então, se ele me falasse de alguma coisa, eu falava: "E você? Quem é você que tá falando? Por que que você tá falando isso? Você não paga minhas contas? Oxe, tu tá pagando a escola? Tá com a escola em dia? Suas notas tá como? Quem você vai ser?". Então eu comecei a devolver, só que eu devolvia com menos agressividade, mais com: "E você? Você não tem espelho na sua casa?". Era Porque com eu ainda não coerência, assim, né? eu não conseguia xingar, porque eu pensava assim: "E se eu machucar?". E eu sofri cyberbullying também, foi o primeiro cyberbullying da região. Uhum. Foi um inferno. Foi quando lançou o Orkut, umas pessoas não gostavam de mim, não sei o porquê, também não perguntei, e eu quase apanhei na escola por meninos e uma menina. E eu pensei: "Gente, por que que vocês me odeiam tanto?", sabe, eu não consegui entender. Só que assim, a escola não fez nada, mas a minha mãe fez. Eu e minha mãe fomos na casa de um por um, pra falar o que aconteceu, e alguns pais a gente entendeu o porquê que eles eram assim. E a minha mãe falou: "Camila, você viu por que que eles têm tanto ódio? Os pais É, deles vem de odeiam outro lugar, eles". pô. E aí eu pensei: "Putz, é verdade". Ali, muito jovem, eu já tive consciência. Tinha uns 13, 14 anos quando a minha mãe foi em casa de um por um, e eu também fui. E eu falei: "Eu tô sofrendo demais". Teve pai que nem abriu a porta pra gente, não quis saber, riram da nossa cara. Que horror. Mas eu aprendi que é muito fácil a gente julgar mesmo o outro. Mas é muito difícil você vestir a roupa do outro, ter empatia do outro. Não estou dizendo que eu tenho empatia com nenhum criminoso, mas explica as coisas que ele passou no passado, explica muito bem.
muito bem o porquê que ele tomou aquele caminho. E também explica o porquê que eu não tomei nenhum caminho violento, exceto dos livros. Mas eu sou muito tranquila, quer falar, fala. Tem pessoas assim que eu falo, nossa, gente, que te trata mal, né? Um dia você pode muito bem julgar, falar, essa menina é mal educada, essa menina não sei o quê, mas você simplesmente pensa, será que ela teve um dia ruim? E ela tá descontando em mim? Porque se ela Muitas vezes teve, acontece. puxa. E tem, às vezes a pessoa é incrível do nada, pau. E tem gente que é malvada mesmo, tem gente que é folgada mesmo, tem gente que é mau caráter mesmo, e fazer o quê? Tá tudo bem, é o que ela tem pra entregar pra gente, né? Ali. É ruim? É. Mas é a gente que tem que notar quais são os sinais pra gente se afastar. Isso é pra tudo na vida, seja um amigo, um namorado, uma namorada, o que for, família, né? A gente tem muitas famílias tóxicas, então a gente tem que saber ponderar. E eu acho que julgar cabe aos juízes, né? Porque a gente vê que a internet também tem um ponto de julgar demais, né? Nossa, tá muito, muito. Qualquer coisinha, pum, cancelado. Então, eu sofri isso na pele na escola, na época do Orkut. Todo mundo falando que fui eu que fiz aquilo. Eu nem tinha Orkut. Eu usava da minha irmã para entrar nas comunidades para ver fanfic. Porque eu era tão dos livros que eu pensava assim, se eu mexer no computador e ainda vou ter que mexer no provedor do IG até ligar, Mó vai trabalho, né? demorar, O vou livro ficar tá às aqui vezes. já, mais fácil. E aí, se ela entrar lá, eu vou ver depois. A internet discada, aí alguém quer falar com você no telefone, aí o telefone parar de funcionar, mó trabalho, aí eu nem entrava. Mas o povo acabou fazendo um tribunal ali de mim, que eu levei uma sentença que era para eu apanhar. Que horror. E tava no colégio, tipo, a sala do pastor da escola tava bem ali, ele não fez nada, ele não falou nada, ele simplesmente virou as costas. E eu levei a culpa ainda de ter toda aquela quizumba ali. E eu era vítima, então eu fiquei pensando, eu sou errada. Sou eu que tô no lugar errado. Então eu comecei muito a pensar do tipo, a vibração que eu estava tendo, que estava atraindo essas pessoas, o que que eu estava fazendo, então eu me retraí muito e tomei muito cuidado com a imagem que eu estava transmitindo. Só que eu não estava transmitindo imagem nenhuma, eu só era uma menina que queria Eu só tava. estudar, e tinha um bode expiatório, né, toda sala tem um bode expiatório. Sempre. Assim como tem as meninas que, olha, nasceu os seios dela, aconteceu alguma coisa. Gente, que época horrível de ser menina. Puxa o sutiã das costas dela, aquela menina que os hormônios nasceram primeiro, olha, ela já tem namorado, já julgam, a gente já nasce julgando demais os melhores brinquedos, olha, aquele brinquedo ali, aquela pessoa é rica, e às vezes o pai deu duro para dar aquele brinquedo. Então, tudo, dependendo do ponto de vista que você olhar, já gera um gatilho de julgamento. Então, eu não gosto de julgar, porque eu não sei o que tem. São tantas camadas para a gente É olhar, muito para julgar. complexo, né? Muito. Então, eu só vou julgar meus personagens quando eu sei que ele é culpado. Eu vou falar, meu filho, você tinha caminho, porque eu tenho um personagem que teve um passado cruel com ele não cometeu nada. Absolutamente nada. Eu tenho um personagem que ele estava no lugar errado, na hora errada, ele escutava as músicas que as pessoas diziam que era errado, que é uma homenagem aos 3 de West Memphis. Então, é muito dolorido. Quando eu assisti Stranger Things, que o Ed foi julgado pela cidade inteira, eu senti uma dor, que eu falei, meu Deus, E mó gente boa, né? muito. Eu chorei tanto pela morte dele, gente, chorei tanto. Eu falei, meu Deus, eu ia junto, porque a mesma música que eu escutava, eu também era esquisita. Então, é muito difícil você julgar, porque a gente tem uma visão diferente do que o outro. Então, é muito difícil. Muitas pessoas acham fácil, né? Estão atrás do celular, porque são muito heroínas, né? São muito justiceiros, são muito fortes. E elas não sabem que a vida de várias pessoas está na palma da mão delas, que é o celular. Eu poderia ter sucumbido também com tanto bullying que eu sofri, com cyberbullying que eu sofri, mas eu não sei de onde eu encontrei forças para ir para os livros. E tem muitas pessoas que não têm força mesmo. E tem pessoas que simplesmente eu não aguento mais, já cansei de sofrer. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter mais empatia. Falta demais empatia. Tem muito achismo e pouca ação de amor. Tem pouquíssima ação de amor. As pessoas gostam muito de jogar o ódio. Tem mensagem que eu vejo até pelo Threads que você fala, meu Deus, digitou com ódio. Tem, Nem o hoje tem. incenso dá conta. Nossa, uma vez eu vi uma postagem que eu falei, meu Deus, vou acender um Paulo Santo, porque não dá. Olha que pesado.
Nossa, escreveu um ódio. E tem outras pessoas que são tão leves, falando de coisas pesadas. Eu fico pensando, caraca, essa pessoa aqui é evoluída. Quero ser assim também, evoluída. Mas para você querer ser ela também, você tem que saber por que ela passou para chegar assim também. Então é Sim, muitas visões diferentes. Eu levo muito isso comigo, visões diferentes até chegar àquele ponto. E por que que chegou? muito bom. E desde que você começou a escrever até agora, né, a gente tá falando de coisas assim, pô, julgamento, eu acho que uma pessoa de 18 anos, uma pessoa de 30 anos, elas têm essa questão de julgamento diferente, né? A gente evolui como pessoa, Uhum. pelo menos eu acredito Eu que as acredito pessoas assim também. evoluam, né? E nesse processo, assim, desde que você começou a escrever até agora, quais foram as principais percepções que você teve na evolução da sua escrita? Nossa, eu aprendi muito. Porque assim, quando eu comecei a escrever, era papel e caneta, né? Só um sonho. Era só um sonho. E eu sou uma pessoa que sonho demais, acordada, dormindo, sonho demais, sonho muito, 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 muito. E eu acho que os livros, eles me deram muita sensação de realidade, né? De. Eu me perdi, gente. Qual era a pergunta? Quais foram as principais percepções que você teve na Viu? Já, evolução da escrita? já tô sonhando. Mas eu notei que eu comecei a estudar mais, muito mais, porque eu acho que só um papel e caneta não basta. Eu acho que tem muita coisa porque tem muita gente que acha que é fácil, né, só sentar e estudar, só sentar e escrever. Só que tem muita coisa por ali, a gente tem que aprender a evolução da nossa língua, né, do nada tem trema, não tem mais. Colocação de vírgula, ponto e vírgula. Então, você tem que estudar, porque faz muitos anos que eu não estou ali nas aulas de língua portuguesa, fácil acesso, aquela coisa. Graças a Deus nós temos os revisores, graças a Deus. Mas a evolução é muito palpável, porque eu era muito imatura e inocente na minha escrita antes. Eu não tinha percepção do mundo. Eu só fui notar o mundo como ele realmente é depois que eu fui para a faculdade, que eu vi como a vida de algumas pessoas é um conto de fadas, como a outra vida é um American Pie. E então você fica pensando, gente, que mundos diferentes, que percepções diferentes. Eu adoro observar pessoas, então qualquer coisa eu fico: "Uau, essa pessoa é muito interessante". E eu acho, assim, que eu era muito inocente, muito inocente. Eu achava que era fácil escrever. Tem o meu primeiro livro, assim, que eu falei: "Eu sou escritora". Quan E aí comecei a escrever, eu falei: "Gente, você vai ter um Neo Beetle rosa no Brasil aonde com 16 anos, minha filha? Aonde você vai ter?". Então eram umas coisas assim que eu falava: "Gente, Camila, acorda pra realidade, Brasil é outra história, se você quiser ambientar nos Estados Unidos, aí é outros 500". Mas era muito clichê americanizado, pouco Sim. estudo, pouca bagagem. Apesar de ler Anne Rice com 11 anos, que eu não recomendo as crianças lerem, eu li Armand, e eu fiquei assim: "Gente, o que que é essa briga de espadas? Não tô entendendo". E eu lembro até hoje, estava falando briga de espadas. E eu fiquei: "Briga de espadas?". Eu fui só descobrir depois de alguns anos, eu fiquei: "Gente, o hot do Armand", eu com 11 anos. Então eu era tão inocente que eu não sabia nada, nada, apesar de ter vivido os anos 90, eu vivia naquela bolinha, dançava o bonde do Tigrão, mas não entendia nada do que estava se passando. Então quando eu vi que a minha linguagem, ela era muito inocente e um pouquinho pobre, eu pensei assim: "Tá na hora de estudar, vamos procurar curso de escrita". E aí na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, que eu sou apaixonada pelo arquiteto Álvares de Azevedo, eu amo. E aí lá estava tendo um curso de escrita e de audiovisual. E eu vi todas aquelas pessoas inteligentes, eu falei: "Caraca, eu sou burra, eu só tenho um papel e uma caneta. O outro lá tem filosofia não sei que lugar, a outra fez história da arte não sei que lugar, e a outra fez não sei o quê, não sei o que lugar". Fiquei: "Gente, e eu tenho um sonho". Então eu pensei: "Vamos tornar esse sonho um objetivo. É o seu objetivo ser escritora? Então você tem que melhorar. É uma profissão, não é um hobby. Perfeito. Seu hobby era quando você era criança, agora a vida é outra. O seu nome é a sua marca, o seu livro é seu produto. Você vai ter leitores que são consumidores, então acorda, acorda". Aí comecei a fazer cursos, aí comecei a conversar com outros escritores, teve escritor que fechou a porta na minha cara,
Teve escritor que falou, opa, vem cá, mas a vida não é fácil, mas ó, estude. Então eu comecei a ver que o meu primeiro rascunho lá atrás, que nem na 4ª série, eu tinha um conto, que o nome do conto era Namorado Infernal. Eu mantive, porque eu sou saudosista, mantive o nome, mas assim, ele era, assim, para uma criança de 10 anos é bem forte. Mas eu pesei a mão agora que eu já tô adulta, que eu consigo entender os errinhos que eu tinha, as coisas inocentes e consegui melhorar. Mas lá naquela época eu já tinha os filmes americanizados na minha cabeça e só um sonho e um papel e uma caneta. Mas eu acho que a evolução, o que foi primordial para ela, foi estudar, ter contato com autores sérios que não vão puxar o seu tapete, o que vão falar para você a realidade. E eu quero ser essa escritora para os autores também. Não é fácil, assim Legal. como nenhuma outra profissão é fácil. Você acha que é fácil fazer 5 anos numa faculdade, ainda ter que enfrentar a OAB, ainda ter que enfrentar um juiz assim, assado, um advogado assim, um cliente que te liga às 3 horas da manhã querendo, doutora, cadê o processo? Então, assim, nada na vida é fácil. Não é. Não é. Acordei, já ganhei na Mega Sena. É claro que existem casos que tem o viral. Tem o viral. Mas mesmo assim, o que que faz depois do viral, né? É, Porque tem o então, você consegue se pós-viral. manter. É, você consegue se manter nesse hype? A gente tem alguns exemplos que não se mantiveram e também a máscara caiu. Você Exatamente. consegue ver que aquele viral, a pessoa por trás, não é uma pessoa boa, não. Aquele viral dela valeu a pena? Aquele meme valeu a pena? E tem muitos memes macabros também. Que você vê um meme e você fala, nossa, é muito engraçado. Quando você vai ver a história, é uma história criminal. Você fala, meu Deus. Sim. Tem um que o cara matou a mãe. E as pessoas botam o meme assim, eu fico, meu Deus. Não, teve. Eu lembro que um tempo atrás tinha um meme que era do Rick. Era um menino riquinho, assim, eu não lembro qual que era o argumento do meme. Aí. Eu sou publicitário, né? Aí na Uhum. agência, um dos clientes falou: Ah, vamos fazer um meme com esse negócio que tá super em alta. A gente foi Meu pesquisar a Deus. história, ele era traficante de drogas internacional. Meu Era um brasileiro Deus. que foi preso nos Estados Unidos por tráfico Meu de drogas. Deus. Meu Deus. Eu não entendia nada de meme até começar a namorar e casar com publicitário. É o mal de todo publicitário, eu acho, mas é uma coisa muito boa, porque gente, eu era uma pessoa muito séria, nunca entendi piada, nada, nunca entendi. Eu sempre fiquei assim, gente, não entendi. Até conhecer ele, que falava umas piadas que você fala, meu Deus, gente, o que que tá Publicitário é todo acontecendo? maluco, tá? E é umas ideias que você fala, gente, o que que tá acontecendo? O que que é isso? E não para, né? Eu falo, gente, é muita criatividade. É criatividade para mim, criatividade para você criar alguma coisa, é muito interessante. Eu mesma, assim, eu sempre gostei das propagandas antigas, inclusive aprender história através da arte e da moda. Então Sim, eu acho muito fascinante entender, e quando eu descobri algumas marcas, a história por trás delas, o que elas carregam, eu fiquei deslumbrada. Deslumbrada, deslumbrada, eu gosto deslumbrada. desse universo Adoro também. propagandas. Propagandas da Kellogg's, propaganda da Coca-Cola, propaganda de tudo eu gosto de olhar. Eu não posso ver os gigantes não sei o que tem no History, que eu vou parar para ver, porque hoje em dia tudo é movido a propaganda. Sim. Tudo que você vai vender é propaganda. Então, a forma de você posicionar ali também melhora. Inclusive na escrita. Se você se posiciona de uma forma sem preparo algum, ninguém vai te levar a sério. Ninguém vai te levar a sério. Até porque o nosso feed é a nossa vitrine de loja. Você tem Perfeito. que trazer uma vitrine legal. Como você vai vender isso? Como você vai se vender? Porque você tem que criar uma conexão com alguém. Alguma coisa tem que acontecer para vender. E eu sempre falo, gente, seguidores não significa que vai ter venda. Não Não mesmo. significa. É Não só um mesmo. número. É só um número que tá ali. Você tem que Então eu criar evolui. conexão real. Sim, então assim, eu evolui demais numa coisa que não fazia sentido para hoje. Então tudo você vai evoluindo. Acho que o mundo te movimenta para isso. E se você não evoluir junto, você pode acabar ficando para trás. Porque ficou para ficar, né? O marketing digital, estudar sobre escrita. Não dá para ser um negócio cru. Aí depois você vai olhar a resenha na Amazon e tá falando o quê? Não sabe escrever. Pois é. Gente, isso dói. Você não sabe escrever, você é escritora? Como assim? E tem gente que tem um sonho, mas é o seu trabalho, é o seu nome, tem que levar a seriedade. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer XYZ, então não tá na hora de lançar nada.
tá na hora de você ter um caixa para você ver o que você precisa. Se você não tiver um amigo para fazer um trabalho de revisão, ou você, cara e coragem, vamos lá pro Canva fazer a sua capa. Então, assim, é um produto. O seu consumidor final, ele vai falar: olha, a diagramação estava horrível, não sabe escrever, erro de português, não Bom, teve revisão. a mesma E esquece. crueldade que a gente vê das crianças na escola, o consumidor também tem. Também, E vixe, pior ainda, porque Maria. ele ainda fala, tô pagando, eu quero o melhor. É, tô pagando porque não teve. Eu mesmo assim, quando eu já tive bastante resenha negativa. Na verdade, uma menina, ela foi a primeira vez que eu li e senti o impacto, né? Eu levei pro coração. Ela disse, eu acho que ela disse que não tinha entendido nada do que tinha acontecido. E eu fiquei, gente, será que eu fui burra pra passar o negócio? Eu acho que eu fui. Não entendi. Será que eu. Ai, não entendi o que aconteceu. Eu falei, gente. Mas o livro só não funcionou pra ela. Foi só isso. Tem isso também. Aí eu levei pro coração e falei, ai, preciso escrever um livro que ela goste, pelo amor de Deus. Porque eu sou muito assim, eu quero agradar todo mundo. Só que eu não vou conseguir agradar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Só que a vida, naquele momento, aquele livro não foi legal pra ela. Pode ser que outro livro meu seja, ou pode ser que ela nunca vá ler mais meus livros, e tá tudo bem. A Faz evolução também parte. tá ali. Então, eu Sim. acho que a escrita, ela leva você para um todo, né? Porque como a escrita é muito intrínseca à pessoa, você vai evoluindo junto. Você vai estudando, você vai aprimorando. Conforme você vai lendo outros livros, você vai percebendo outras coisas, você vai vendo outros pontos de vista, você vai olhar para ele e vai falar: puxa, quero ser igual também, quero ser assim, quero escrever assim. O que ele fez? Que curso que ele fez? E aí você vai se aprimorando, vai ter roda de escritores que vão te apoiar pra caramba, vai ter a roda que vai falar, desista. Tem de tudo, tem de tudo. Aí Sim. pode ser que aqueles que estão falando desista é porque eles estão falando deles mesmos, ou porque eles estão com medo de você ser É, muitas vezes é concorrência. a voz dele falando alguma coisa, né? Então eu só simplesmente acho que não funcionou, não funcionou. Não levo mais. Eu levo, claro. Fico, eu queria agradar ela aqui também. Mas não Mas também, foi. né, não dá pra agradar todo mundo. Não dá. E no meio disso tudo, né, se você pudesse elencar um dos seus livros, né, para as pessoas conhecerem a sua obra, qual seria esse livro? E se ele também seria Hum. uma boa porta de entrada para as temáticas mais obscuras que a gente tem por aí. Ah, eu tenho dois. Boa. Dois. Eles não são tão longos, são saudosistas com anos 90. Eles são portas de entrada por terror, pro horror também, que é A Casa dos Fundos e Canção de Ninar. Os dois, assim, com temáticas, assim, muito boas, muito boas. Inclusive, A Casa dos Fundos, eu li um conto quando eu era adolescente, de uma escritora chamada Camila Fernandes. Ela tinha uma Casa dos Fundos, Cara, e, ai, eu amo aquela escritora. Amo. Encontrei ela no WordPress há muitos anos atrás, quando tudo era mato no WordPress. E eu lembro que ela escreveu um conto que tinha uma Casa dos Fundos e me impactou muito, porque eu nunca tinha lido uma mulher tão cruel na escrita. Eu falei, eu quero ser essa mulher também. E ela tinha uma Casa dos Fundos. Só que eu tinha um esboço de um livro de Casa dos Fundos que eu não tinha coragem de publicar, porque eu achava que era muito cruel. E quando eu vi o dela, A Casa dos Fundos, eu falei, quero ser igual também. Quero ser igual. E é um livro que tem muito drama, conta com bullying familiar também, porque o filho do meio, às vezes é o filho esquecido, o filho abandonado, porque tem o filho mais desejado, aí tem um caçulinha. Então, e aí você consegue ver a mudança que tá do mundo, do Cruzeiro pro Real. O pai da Patrícia é um taxista, que é bravo, arretado. A mãe dela que usa aqueles tamanco de antigamente que parecia o da tiazinha escutando Raça Negra enquanto limpava a garagem. Só que assim, o clima de mistério e o clima de terror que tá ali, ele fica te rondando até a hora que ele dá o bote. Porque eu acho que esse é um bom terror. Quando você não percebe, você é engolida por ele. E o Canção de Ninar, que é um outro paralelo, porque eu tenho contos que eu gosto de chamar de maldição do ciclo da vida ou morte, porque eu tenho alguns medos ainda. Eu tenho 32, mas eu tenho medo de engravidar com 16. Então, esse livro Canção de Ninar é justamente sobre isso. É uma mulher que não quer ter um filho, mas ela acaba cedendo.
E ela começa a ficar naquele conflito, porque ela queria ser roteirista, novelista do SBT. Só que algumas coisas muito estranhas estão acontecendo na gravidez dela. E é aquela coisa, anos 2000, será que ela é a mãe do novo anticristo? Então, é Muito ali no bom. Largo do Aroche que o livro se passa. Canção de Ninar, a Casa dos Fundos se passa em Guaianazes. Então, eles abordam crimes reais e eles têm uma temática muito de que poderia ser a casa do seu vizinho ou a sua casa. Você fica com aquilo assim meio na E você paranoia, fica, né? e você tá pensando, meu Deus, poderia ter sido comigo. Então são livros assim, e se você for no Largo da Aroche, você vai achar o apartamento da Estela. Se você for em Guaianazes, você vai ver ainda a casa. Muito legal Então, isso. eu adoro, acho tão legal poder transportar para aquele lugar e passar em frente e falar, eu estava aqui, só que no livro. E E esses são 2 livros assim que eu adoro, adoro mesmo. E tive medo também, porque eu escrevi, né, porque anticristo, né, quem não tem medo, né, de um demôniozinho, apesar de eu não acreditar em inferno, mas mas sempre tá por aí, nunca se sabe, né? é porque às vezes quando eu escrevo, do nada aparece alguém que não está nesse mundo, aí eu fico: "Meu Deus, acho que eu tô escrevendo uma coisa muito pesada, é melhor parar". E que as pessoas podem esperar dos seus livros daqui em diante? Você tem alguma obra aí no radar? Como que tá? Então, a pedidos de algumas leitoras, eu vou entrar um pouquinho no romance sáfico, porque eu tenho muitas leitoras que me acompanharam por livros de romance, que muitos anos atrás eu escrevia, e eu não gosto de final triste e que venha uma pessoa no meio do casal. Sou contra isso, não gosto. E aí eu vi que tinha muito disso. Muitos casais que ficavam sozinhos, não tinha construção de família direito. E eu fiz uma homenagem para minha irmã, que ela se casou com a mulher da vida dela, eu falei: "Por que não escrever um livro para elas?". Que E aí legal. acabou que eu vi que eu gostei de escrever sobre romances entre mulheres, e outras autoras perguntaram: "Por que que você não escreve assim?". E eu pego esses feedbacks. E então, esperem romances sáficos, neste ano. Thriller também, que aborda alguns crimes mais pesados. O segundo livro do Inverno Russo também vai vir. Livro com exorcismo, que inclusive tem toda uma pesquisa com padre. Eu também já fui estagiária onde tinha coisas com padre. Então, eu acho que esse ano de 2024 é um ano para escrever mais mas assim, sem trava, sabe, porque às vezes você tem um pouquinho de medo: "Ai, será que se eu Sim. escrever isso vão gostar? Não vai", mas eu acho que eu tô tão mais leve depois desses anos publicando livro, acho que são 2, 3 anos publicando, agora eu acho que eu já peguei o jeito, o tranco. Então, eu consigo escrever mais com um foco, com um objetivo melhor. Então, esperem muito romance, mas também esperem muito sangue, esperem muita maldição, esperem muito terror, distopia, o mundo vai acabar e a minha personagem tá assim: "Eu não vou salvar, te vira", porque eles são assim, eles são do jeitinho deles. Mas eu acho que é só o que eu tenho para oferecer, que são mais livros malucos, mais livros amorosos, e a minha DM tá sempre lá esperando carinho de todo mundo. Alguns haters, não sei, mas se tiver também não vou olhar. Mas, eh, vai ter muito romance, muito thriller, muito terror, porque eu não vivo sem. Acho que é mais isso mesmo, que eu poder ajudar também os outros autores, eu estarei sempre presente. Muito legal. E para encerrar, uma pergunta agora que você está mencionando, né? Porque ajudar os autores. Acho que a gente também falou um pouquinho, mas na sua visão, de fato, assim, como é ser uma autora independente no Brasil? No modo geral é difícil, como qualquer outra profissão, porque existe uma desvalorização da escrita nacional do próprio autor, infelizmente, parte muito por ele. Ele acha que por ele ser iniciante, ele tem que acabar meio que, vou falar uma palavra vulgar, né, que é sucateando o seu próprio trabalho, né, ele acha que ele tem que ceder à massa, ele tem que deixar o livro gratuito logo de lançamento, ele tem que deixar o livro no valor simbólico, ele tem que ir lá encher o saco na DM dos outros e falar: "Pelo amor de Deus, leia", sabe.
Olha, eu não me incomodo que ninguém me mande DM, mas eu também não respondo, porque eu não vou olhar. Eu não vou. Assim, eu acho que o silêncio já mostra que, tipo, não tá chato, né? Mas eu acho que o despreparo, a realidade, porque assim, as pessoas glamorizam demais, né? Elas acham que o Stephen King já nasceu pronto, Anne Rice já nasceu pronto, Cláudia Leme já nasceu pronta, Paula Feb também. Ninguém nasceu pronto. Você tem uma bagagem, você tem uma estruturação. Então, assim, é difícil como qualquer outra profissão, mas se você continuar falando que o seu livro não vende, você está falando, você não está partindo para ação. Se você continuar olhando para a grama do outro, você nem vai notar que a grama dela é sintética, não é nem verdadeira. Tem muito disso. Você vai ficar pensando no sucesso do outro. Nossa, mas por que ele lançou um livro agora e já, bum, explodiu? Você tem que fazer sua estratégia, você tem que arrumar sua casa para trazer as pessoas para dentro. Então, eu acho que são muitas inseguranças dele mesmo, e ele acaba sucateando porque ele esquece que é uma profissão como qualquer outra e você precisa ganhar dinheiro, afinal você vai viver como? De vento, de doação, não é assim. Então falta esse olhar profissional dele mesmo com ele mesmo. Tá, quando que você se tornou escritor? Desde sempre. O autor é o publicado. E aí? Quando que você vai virar autor de verdade? Quando você vai falar, eu tenho um trabalho, o meu valor é esse, eu não vou socateá-lo, você tem que ter estratégia. Falta estratégia para qualquer pessoa. A venda é de acordo com a sua estratégia. Se você for visto, você vai ser falado, seus livros vão ser vendidos. Existe muito despreparo, é muito sonho barrando na realidade, barrando no objetivo. Ele é sonho, transforma ele em objetivo. Fala, a partir de hoje, eu sou um autor, eu me vejo como autor, eu me dou valor e faço ele acontecer. Estude escrita, relacionamento com pessoas são extremamente importantes, mas saiba com quem você está se relacionando. Tem muita gente que só fala mal do autor nacional, que fala mal de quem é influencer. Tá, você está falando esse mal desse influencer por quê? Se você não gostou do profissional dele, nunca mais faça. Simples Não assim. precisa falar mal dele, porque outros influencers vão pensar, ele pode falar de mim amanhã se eu fechar uma publi com ele, então eu não vou fechar. Então saiba o seu valor, saiba conversar com as pessoas e saiba que quando o livro sai do seu computador e vai para a Amazon, para qualquer outra plataforma, ele se torna de todos. Todos vão ler. Então, assim, o que falta é essa percepção de realidade. Sai do glamour, para de olhar para o outro e olha para as suas redes sociais, que é a sua vitrine. Olhe para os seus stories como uma conexão entre os seus leitores, que serão seus consumidores. Não fique preocupado com essa questão de tipo, só tem muitos seguidores quem vende ou quem tem sucesso. Às vezes não, às vezes a pessoa comprou. Às vezes aqueles seguidores são fantasmas, estão ali só para encher e daqui a pouco eles te dão um follow, nem te remove. Então, assim, não pense nisso. Pense na sua estratégia, o que funciona para você. Fuja de falsos gurus. Fuja de um monte de curso que tem por aí que não faz sentido. Você tem que se encontrar. Você tem que buscar o quê? Referências, tá? Tal pessoa escreve muito bem. Vou perguntar para ela, assim como quem não quer nada, como ela fez. Eu acho que vale muito a pena a gente se ajudar assim, do que se atacar em rede social, brigar, Total. do que falar, olha, ser escritor é horrível, você não vende nada, isso e aquilo. Gente, nem sempre a gente vai vender rios. Os nossos livros são produtos perpétuos. Eles vão ficar vendendo até quando Deus querer. A não ser que você tire por alguma razão. Então você tem que ver que esse produto é a longo prazo. Ele não é aquele produto sazonal, ele é a longo prazo. Então você tem que começar a ter uma visão. Estudar marketing, que é muito importante. Ninguém vai fazer venda por você, não, meu filho. Você é o seu próprio dono da loja. Você é seu próprio vendedor. E entenda uma coisa: as pessoas que vão fazer a publi, que vão fechar negócio com você, você quer a visibilidade deles. Você quer uma mordida na audiência delas. Você não está falando para ele ser o seu vendedor na sua loja. Você quer a mordida dessa audiência. Falta essa percepção. Falta estudo. Eu vejo muito autor que vai publicar na Amazon e não lê o manual. Aí depois fica, gente, alguém sabe? Não, meu filho, você tem que ler o manual, você tem que ver o contrato, você tem que ver o que tem, a regra que pode, o que não pode.
E detalhe, quando piratearem o seu livro, e se piratearem, Deus o livre e guarde que nunca seja pirateado, entre com uma ação. Só assim as leis irão mudar. Só assim as pessoas vão aprender que isso é errado, isso é criminoso. Vejo muito autor falando, o que importa é ser lido. E aí ele afirma que tá tudo ok ser pirateado. Só que ele não sabe que tem uma pessoa que depende de pagar o aluguel com o dinheiro das vendas daquele livro. As pessoas acham que o escritor tá de lancha, passeando. Pensa, menos de 1 centavo por página lida. E assim, muitas pessoas compram livros famosos, mas não compram nacional. Mas aquele livro famoso demorou muito para ele ficar famoso. Então você faça o seu nome, faça o seu, não se julgue, não se torture, não consigo mais. Tem algum autor que você se inspira? Pergunte para ele. Tem algum amigo ou algum outro autor para segurar sua mão? Peça que ele segure a sua mão, ele vai fazer isso. Eu principalmente faço, porque eu acho que é tão bonito quando a gente se une e a gente não se degladia, não fala mal do outro. Claro que tem algumas pessoas que não dá, né? A gente precisa soltar, mas destruir sonhos é muito grave, muito grave. Ser autor nacional é difícil, mas é prazeroso. Você recebeu uma mensagem falando, eu recebi mensagem de uma leitora que ela fez o meu dia ontem. Ela falou assim: eu comecei o ano lendo o seu livro e eu fechei o ano lendo o seu livro. E os seus livros mudaram a minha vida. Eu amei os seus livros, eles são incríveis. Quando ela falou isso, eu falei: eu tô no caminho certo. Eu posso ter uma leitora. Essa uma leitora vai ser muito bem cuidada, vai ser muito bem aterrorizada com os meus livros. E é isso que falta. Gente, a quantidade ela fica tão meio pobre que às vezes a pessoa bota 5 estrelas, gostei. 5 estrelas, amei. Mas às vezes aquela 1 estrela falou assim, nossa, essa autora tá uma sem noção. Aí ela vai na sua DM, aí ela conversa com você e ela fala, nossa, essa autora aqui é legal, vou dar mais uma chance. E ela lê, ela vê que outro livro funciona. Então, se você tem um leitor, trate ele muito bem. Ele vai te tratar bem, ele vai falar de você. O boca a boca dos leitores é maravilhoso, mas lembre-se que ele também é um consumidor. O seu produto tem que ser entregue como tal qual. Não dá para você entregar porcaria, uma capa horrorosa, sem estar diagramado. Se você não tem todas as etapas concluídas, não publique. Espere estar pronto para publicar. Não estou falando da síndrome de impostora que a gente tem. Revisei 50 vezes antes de mandar para todo mundo e o livro não está bom. Não é isso. É de você não ter preparo nenhum. Você precisa ter leitores betas que vão te puxar para a realidade, pessoas que não te conheçam, não pessoas que te amam, que vão passar a mão na sua cabeça. Não, tem que ser uma pessoa do seu mundo de fora. Não tenho dinheiro para pagar leitor beta nem crítico. Mete no Wattpad, deixa para Deus. Porque a galera ali vai ler, vai falar, nossa, nada a ver o que ela escreveu nesse capítulo, porque o outro ela falou daquele jeito. Então, mude as estratégias. Faça de outra forma. Converse com pessoas que agreguem, não com pessoas que te destruam. Ser escritor nacional é difícil, não é fácil, não vai ser de um dia para o outro, mas pense, é a longo prazo. Se você se dedicar, você vai viver dos seus livros, mas precisa de dedicação, precisa de estudo, você precisa sim monetizar as suas publicações para ser mais visto. Orgânico funciona, mas a gente sabe que o alcance é um pouco menor, exceto se você estar disposto a fazer alguma coisa viral, você vai ter que fazer milhares de vídeos por dia para quem sabe virar um. Ou pode dar sorte e esse um virar. Perfeito. E, bom, a gente está chegando no final. Eu queria dizer que todos os links para quem está ouvindo a gente conhecer o seu trabalho vão estar aqui na descrição do episódio. E, claro que tudo isso que você falou parece um último recado, mas se você quiser dar um último recado para quem está ouvindo a gente, o microfone é seu. Gente, peço que vocês leiam meus livros. Vocês vão gostar muito, vocês vão se aterrorizar. E tudo bem se não gostar também. Se quiser ler meu livro, conversar comigo no Instagram, mandar uma resenha na Amazon, no Scoob, onde você quiser, sinal de fumaça, eu vou olhar. Às vezes eu demoro, mas eu vou olhar. E eu vou amar o feedback de vocês. E lembre-se que quando vocês comprarem os meus livros, vocês não estão somente me ajudando a crescer na minha carreira de escritora, mas vocês também estão ajudando ONGs de animais. Então, uma parte da renda dos meus livros
vão para eles. Que Alimentação, demais. remédio e abrigo. Eu só tenho que agradecer a você, Guigo, por esse espaço maravilhoso. E agradecer a todo mundo que tá me escutando um pouquinho, que riu, que se chocou, porque às vezes, né, eu falo umas coisas assim que são meio sem noção. Mas eu sou uma pessoa bem legal, então convido vocês a ler qualquer livro meu, Inverno Russo, Canção de Ninar. Tenho medo dos seus livros, Camila. Não tem problema. Eu tenho um livro que não dá medo, que é uma distopia chamada Humanidade. Então, eu só desejo que você, escritor, não pare de escrever, transforme seu sonho em realidade e que você, leitor, tenha leituras maravilhosas até quando você quiser, até quando você falar, ai, hoje eu tô de saco cheio, mas a leitura seguinte vai ser incrível, ressaca literária, você cura com um livro maravilhoso, nacional, pode ser o meu, pode não ser, não sei. Mas muito obrigada, Guigo, pelo espaço. Eu que agradeço você por participar aqui do Páginas Livres e realmente você é uma pessoa muito legal e espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar Eu vou também. amar. Me chama que eu vou. Especial de Halloween, tenho muitas coisas pra Ah, contar. maravilha. Já tô contando com isso. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau.